Olá, bem-vindo, bem-vinda, aqui é o Ivan de Marco e nesse episódio a gente vai falar assim de um jeito bem curto, bem rápido sobre relacionamentos no século XXI. É a versão curta, é a versão introdutória, porque para falar de relacionamentos no século XXI a gente precisa, na verdade, não de um episódio, mas a gente talvez precise de um podcast inteiro. E ainda assim a gente vai deixar coisa de fora. Então eu vou fazer uma introdução bem curta, porque o século XXI de fato é um momento desafiador, sem precedentes para a questão dos relacionamentos. É um momento de mudanças radicais, assim, não coisas que necessariamente aconteceram só agora. Algumas dessas mudanças elas não foram assim tão rápidas, elas vinham já ocorrendo, elas estavam já em gestação, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui, eu quero contar um pouquinho do que vinha acontecendo, né? Eu quero, sim, eu vou rebobinar um pouquinho a fita até, assim, mais ou menos a década de 40, 50 no século passado, para falar de um ponto importante, é um dos tantos pontos importantes que trouxeram os relacionamentos do século XXI para o lugar que eles estão, que é o seguinte: depois do final da Segunda Guerra Mundial, uma galera, assim, um grupo de psicólogos que estava meio assim de saco cheio da pegada da psicanálise e da pegada behaviorista. Quer dizer, a psicanálise ela é um jeito de tratar sofrimento muito particular, né, que estava muito presente no campo das terapias, no campo das psicoterapias ali, e estava também muito presente o conceito comportamental, o conceito behaviorista, né? Então a gente tinha ali o Freud e o Jung como dois nomes muito fortes, né? O Freud na psicanálise, o Jung depois indo por um outro caminho. Mas muito focados em tratar sofrimento, muito focados em uma experiência assim, muito subjetiva, muito introspectiva. E tinha um outro movimento da psicologia que também não estava agradando um grupo de psicólogos, que era esse movimento behaviorista, esse movimento assim, trabalhando com reforço, aquela coisa do Skinner, né, que era provavelmente o grande nome aí da psicologia behaviorista, com reforços positivos, reforços negativos, punição, enfim, alguns psicólogos estavam de saco cheio da psicologia marcada por isso. Então surgiu, né, um pensamento que ficou conhecido como psicologia humanista. E aí a gente tem alguns nomes interessantes, e talvez o mais conhecido deles seja o Abraham Maslow, que é aquele cara que a gente conhece pela pirâmide de Maslow, né? Aquele cara que falou que a gente tem ali níveis de necessidades e que a gente, para satisfazer necessidades superiores, a gente vai satisfazendo primeiro as necessidades de baixo, até que a necessidade no topo da pirâmide ficou conhecida como autoatualização, né? Então, assim, a gente satisfaz as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades de amor, as necessidades de autoestima, e a última é aquela de autorrealização, autoatualização. E esse conceito de autoatualização, ele marcou esse movimento humanista, ele está presente na obra do Maslow. E ele também está muito presente num outro nome da psicologia humanista, que é o Carl Rogers, que é, na verdade, o cara que fundou a terapia centrada no cliente. Esse conceito de autoatualização, ele é um princípio que deu origem também a pensamentos que desaguaram, por exemplo, nessa grande disseminação do desenvolvimento pessoal,
nos serviços hoje de coaching, nessa ideia de você se tornar melhor, de você se tornar, essa frase que é muito repetida, de você se tornar cada vez mais a melhor versão de você mesmo. Isso tem muito a ver com esse movimento da psicologia humanista, né? Porque a partir desse momento, a partir então ali da década de 40, e tendo assim uma espécie de auge na década de 60, essa psicologia humanista, ela vai começar a provocar a cabeça das pessoas para um jeito de existir diferente do jeito que aconteceu antes, que era o jeito das guerras, né? A primeira metade do século passado, a primeira metade do século XX é marcada por duas grandes guerras, então marcada por grande sofrimento, e aí a função da psicologia estava sendo tratar traumas, tratar pessoas com sofrimento. E aí vem esses caras e desenvolvem, né, então esse pensamento, que obviamente ele é muito mais elaborado do que isso que eu estou contando aqui, e tem então nesses dois nomes, né, no Maslow e no Rogers, assim, vamos dizer, algumas das suas referências. Inclusive o Rogers, ele foi na Universidade de Wisconsin, ele foi professor do Marshall Rosenberg, que é o cara que criou a comunicação não violenta. Quer dizer, ali, esses caras, eles realmente sabiam o que eles estavam fazendo, né? Eles estavam criando um jeito diferente de pensar a psicologia. O Maslow escreveu um bocado sobre motivação. Quer dizer, uma vez que não há guerra no mundo, uma vez que não há tanto sofrimento a ser tratado, dá tempo, né, e dá espaço para a cabeça dos caras começar a pensar em coisas que não dá para pensar quando você está com medo de bomba cair na sua cabeça, quando famílias inteiras são dizimadas, enfim, quando tem barbaridades acontecendo. Bom, então esse é um ponto interessante do século passado, porque esse pensamento, esse conceito de autoatualização, ele vai sendo carregado até os dias de hoje, e isso vai fazer muita diferença aqui quando a gente for olhar para os relacionamentos no século XXI. Uma outra coisa que aconteceu no século passado, que a gente precisa falar, assim, toda vez que a gente fizer um resumo sobre relacionamentos e quiser entender os relacionamentos no século XXI, a gente precisa falar do surgimento, em 1960 nos Estados Unidos e 62 no Brasil, né, da pílula anticoncepcional, que assim, é o símbolo, vamos dizer, mais importante da emancipação feminina, né? Até o surgimento da pílula anticoncepcional, a mulher realmente ela não tinha a menor liberdade dentro do campo da sexualidade. Quer dizer, isso significa que ela muitas vezes não tinha nem uma gerência, vamos chamar assim, sobre o próprio corpo, né? Quer dizer, o sexo para a mulher, ele sempre era uma potencial chance de engravidar, e ao engravidar, então, você imagina ali que nós estamos falando não de grandes riscos, mas nós estamos falando também de riscos à saúde, riscos sociais. Então, você imagina quando chega a pílula anticoncepcional, que isso passa a representar, né? Não é à toa que é o símbolo inicial e ali um símbolo poderoso da emancipação feminina. Há toda uma discussão. Os dois criadores da pílula, eles têm assim uma vontade muito grande. Um deles, principalmente, tem uma vontade muito grande que a Igreja Católica aprove a pílula. E o Papa Pio XII parece que faz assim um aceno em 1958, aprovando uma espécie de tratamento hormonal para disfunções menstruais, mas alguns anos depois um outro Papa publica um documento lá com uma definição, assim, com a definitiva oposição da Igreja e aí, até hoje, a Igreja Católica condena, né, a qualquer tipo de método artificial de anticoncepção. E uma coisa interessante, uma curiosidade que é legal trazer aqui para esse papo nosso aqui, é que essa dinâmica muito conhecida de muitas pílulas anticoncepcionais, que é
tomar a pílula por 3 semanas e ficar 1 semana sem tomar, ela inicialmente ela foi desenhada para ser assim, não por motivos médicos, ela foi inclusive um esforço do John Rock, né, que foi um dos médicos que criou a pílula, foi um dos esforços que ele fez para que a pílula ficasse mais parecida com o ciclo menstrual real da mulher. Então, foi uma tentativa de aproximar a pílula do natural para ver se a igreja aprovava isso. E é curioso também, um outro ponto aqui que me veio na cabeça é o fato de que muito pouco tempo depois de que a pílula anticoncepcional surgiu, obviamente o mundo ainda não tinha não tinha as mulheres, apesar da pílula marcar um início dessa antecipação, o mundo ainda não estava... o mundo ainda era muito machista, né? Então, logo no ano seguinte, parece que um cara lá nos Estados Unidos criou uma embalagem para pílula anticoncepcional e tinha um slogan muito machista para essa embalagem que dizia algo do tipo assim, olha, fácil para que você explique e fácil para que ela use, alguma coisa assim, né? Então, veja, até mesmo quando, né, até mesmo no símbolo, uma coisa que é importante notar aqui, né? Não é à toa que as mulheres, elas vieram fazendo um esforço muito grande e vem merecendo isso, porque até mesmo no nascimento de um símbolo tão importante, né, o homem tem aqui, a presença machista tem uma marca, tem uma mancha machista nessa criação. Agora, vamos lá, se você está me acompanhando aqui, você já sacou que lá no século passado, na década de 60 ali, então você tinha um pensamento na psicologia, né? Não sei se ele era dominante, mas ele era muito presente, um pensamento humanista. Você tinha na medicina a pílula anticoncepcional trazendo então uma escolha para a mulher. Quando você olha para a juventude, você vai ver que é uma juventude então que cresceu com pais ex-militares, muitos deles, né? Mas é uma juventude, a primeira juventude que cresce sem guerras. Então é uma juventude que começa a ter conflitos de geração, né? Eles começam a ter uma atitude assim meio de rebeldia. A gente vai ver fenômenos como, por exemplo, o Maio de 68 em Paris, né? Que foi um movimento estudantil que desencadeou o maior quebra-pau em Paris, que na verdade o próprio movimento nem foi tão bem sucedido, mas esse movimento foi inspirando outros movimentos ao redor do mundo. Em 1969, nos Estados Unidos acontece o Woodstock, né, em agosto de 69, ali é uma crítica violenta à sociedade consumista, otimista, enfim, a sociedade violenta, né, começa o movimento hippie, paz e amor, Flower Power, e aí o corpo é usado inclusive como espaço de poder, aquela história do sexo, droga e rock and roll e tal. Só que a hora que a gente começa a cair na real ali, né, a hora que os jovens começam a cair na real, ali depois do Woodstock, a hora que acaba o show, a hora que passa o efeito do rock and roll, os caras percebem que não dá, né, a juventude se liga que não dá para ficar vivendo, né, de rock and roll e maconha, e fazendo sexo, e então o que passa a acontecer é uma enorme valorização do pensamento. Muitos países, que inclusive eram países já, vamos dizer assim, de primeiro mundo, eles tinham uma parcela muito pequena da população com nível superior. Então, os países começaram a investir mesmo, os governos começaram a olhar para a questão da educação e do pensamento com muita seriedade, e isso foi cultivando mentes, cultivando jeitos de pensar, e aí, junto com tudo isso, você tem assim o crescimento de um fenômeno interessantíssimo, que é o que a gente chama de cultura de massa, principalmente a cultura visual. É a hora que você tem o cinema estourando em Hollywood, a hora que você tem o Walt Disney, né? De Walt Disney a Hollywood, ali você tem um deslocamento do eixo de cultura. Uma vez que os Estados Unidos eles se envolveram na Segunda Guerra, saem relativamente vitoriosos, saem com uma certa vantagem, inclusive econômica, né? Saem como vitoriosos. Então, vocês sabem que a história muitas vezes é escrita
por quem ganha a guerra, né? Então, eles deslocam um pouco do eixo da cultura, que antes era um eixo eurocêntrico, eles deslocam um pouco, né? Tem uma americanização da cultura, e aí o homem vira um produtor e consumidor de arte ao mesmo tempo. Então, esses fenômenos todos acontecendo no século passado, eles desembocam ali em 1990 e pouco com o início da comercialização da internet. Então, essa cultura de massa, que é eminentemente visual, ela vinha na forma de cartazes, histórias em quadrinhos, fotografia, televisão e também na forma do cinema, né, o Hollywood e tal, ela chega, a hora que a internet chega, você tem a queda do Muro de Berlim, você tem a globalização, você tem todo esse, né, tudo isso acontecendo, e aí, sim, só para dar mais uma temperada de história, a gente tem aqui no Brasil, em 1977, a lei do divórcio, né, porque até então casava na lei, era para sempre. Pensa o que é no intervalo, então, ali de 50 anos, o que são todos esses avanços, né? E aí pensa que aí já no século XXI, você tem, se não me engano, em 2013, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça regularizando o casamento homoafetivo. A gente teve agora em 2022, né, o ano passado, a possibilidade, em muitos casos, de você já poder fazer divórcio no cartório, né, quer dizer, um divórcio extrajudicial. Então, pensa na liquidez, né? Pensa que a gente encontra, então, os relacionamentos agora, na atualidade, eles se encontram, assim, num cenário bastante líquido, num cenário em que é muito fácil começar, muito fácil terminar, né? E eu vou voltar lá naquela primeira coisa que eu falei dos psicólogos, nesse movimento de autoatualização, que foi, então, assim, constantemente inoculado no nosso pensamento, nas nossas emoções, que faz com que a gente queira, então, cada vez mais da vida, né? Então, querer mais significa querer mais sucesso financeiro, querer mais beleza, querer mais estética, querer mais vida, mais saúde, viver mais, viver melhor. Pense no que você imaginar aí em termos de parâmetros, né? A gente foi sendo inoculado. Imagina que o sistema econômico predominante é capitalista, então é um sistema que faz com que a gente sempre queira algo mais, quer dizer, a gente não pode estar nunca totalmente pleno e bem, sempre tem que faltar alguma coisa, porque se a gente tiver muito, muito, muito bem, a gente não vai comprar tanto, né? Então, é um sistema que alimenta essa ideia de que, não, você pode ser melhor, você pode ser melhor, você pode ser melhor. E a gente está comprando isso, assim, a gente está aceitando essa ideia e está, assim, digerindo ela com muito prazer há muito tempo. Agora, quando a gente rebate isso para dentro dos relacionamentos, a gente vai ver que, ao chegar no século XXI, esse conceito ele traz entre várias, mas traz uma consequência que é brutal, ela é pesadíssima para os relacionamentos. A gente passa a ter um aumento violento da expectativa num potencial parceiro para um relacionamento comprometido. Então, esse parceiro não é mais só alguém com quem a gente vai assim ter um relacionamento de afeto. Eu quero que esse cara ou essa moça ela me traga significado, continuidade, estabilidade, parceria, romance. Eu quero que a gente construa um futuro financeiro estável e próspero, mas eu também quero que seja tudo muito excitante, sexualmente, então, muito satisfatório, mas eu também quero que seja extremamente íntimo, eu quero que seja alguém que me escute sempre, que eu também saiba muito sobre essa pessoa, quero que essa pessoa me ajude a crescer, né? Então, é muito comum
né, a gente escutar, assim, eu que trabalho como coach de relacionamentos há algum tempo, eu escuto as pessoas dizerem assim, não, esse cara ele é muito legal, ele é um ótimo pai, mas eu não vou ficar os próximos 10 anos vinculado a um cara que vai me impedir de crescer. Coisas assim, né? Quer dizer, porque a expectativa é que, além de ser um bom pai, além de ser um cara bonito, além de ser um cara interessante, bem educado, não, você tem que ainda ser alguém que ajude o outro a crescer, a decolar, né? Então, talvez a gente pode até pensar assim, se antes as pessoas separavam porque elas estavam infelizes, hoje as pessoas separam porque elas querem ser mais felizes, né? Então, é isso. Um ponto fundamental para os relacionamentos na atualidade é isso, há essa liquidez toda, né? Então há uma facilidade de começar e terminar, que é um dos pontos da liquidez, e há um aumento enorme da expectativa no parceiro. De modo que, se a gente olhar para uma família, se você pensar numa família que tem um casal e filhos, o único, talvez, critério capaz de manter a família unida já não é mais um estigma social, porque talvez hoje já não é mais uma vergonha separar, hoje a vergonha é ficar junto quando deveria separar, né? Então talvez o critério para ficar juntos hoje seja a felicidade do casal. Quer dizer, se o casal está feliz, então a família está unida, né? Então, e aí vem esse conceito de novo capitalista. A gente entra num relacionamento já pensando no retorno sobre o investimento, né, que a gente vai ter. Então, é um jeito assim muito era até assim, quando a gente olha hoje, pegando isso que eu contei aqui, dá até para pensar assim, puxa, era previsível que isso fosse acontecer. Mas o fato é que aqui no século XXI a gente realmente não ama mais como amavam os nossos avós, como amavam até os nossos pais. Porque, veja, nossos avós, nossos pais, eles talvez nem pensavam assim, em discutir relação, divórcio, né? Lei do divórcio 77, terapia de casal. Terapia de casal é algo assim, o coaching de relacionamento é algo do século XXI. Terapia de casal é um pouco antes, assim, mas também é uma profissão extremamente recente, né? Eu estava me dando conta, hoje, inclusive, estava me dando conta de que os grandes nomes que eu estudo na ciência dos relacionamentos, os grandes nomes que eu estudo, todos estão vivos ainda. Quer dizer, é uma ciência tão nova que não deu tempo de morrer gente ainda, né? Então, é tudo muito novo. Nossos avós jamais pensariam em fazer terapia de casal, né? Porque para eles o casamento era para a vida toda, não tinha saída. Não tinha muito como pensar assim, felicidade conjugal, não era muito sobre isso. Era uma situação, o casamento e os relacionamentos, vamos dizer, comprometidos, eram situações em que havia uma estrutura clara, eram papéis definidos, havia uma certa rigidez, haviam códigos, regras, né? Apesar de ser assim hierárquico e patriarcal, essa estrutura ela dava uma certa previsibilidade. Ela tirava a liberdade, mas ela dava previsibilidade. O que acontece hoje é que o modelo se alterou, então a gente tem muita liberdade, só que é zero previsibilidade. A gente tem que fazer todas as escolhas sozinho, então a gente pode decidir entre um cardápio quase que infinito de modelos e tipos de relacionamentos, como a gente vai fazer, né? Casa no papel, não casa no papel, mora junto, mora separado, enfim, tem, né, inúmeras possibilidades aí de acordar o relacionamento, né? E numa situação como essa, imagine que onde antes havia todas as regras, todas as decisões eram feitas por nós, a gente não tinha liberdade, mas a gente também estava seguro de como o baile ia correr. Hoje é tudo muito imprevisível, então a gente fica mais sozinho, a gente fica mais inseguro. Então tem, né,
reforço de novo aquela ideia da gente estar sempre se autocriticando, duvidando de si mesmo. Né? E, de novo, tem uma força dizendo, olha, você pode ser melhor, você pode ser mais bonito, você pode ser mais rico, você pode ser mais bem-sucedido. Tem sempre um patamar superior a ser alcançado. Né? Putz, e aí tá todo mundo nesse barco, tá todo mundo querendo alcançar o próximo passo. E ainda, eu vou além, tem um outro agravante, tem uma... os casais estão ficando muito insulares, assim, estão ficando muito isolados. Pensa comigo aqui, se eu te pedir agora para você lembrar de, sei lá, 5 professores que te inspiram, 5 autores que te inspiram, 5 artistas, né? Se eu te pedir para você lembrar de 5 casais, talvez você não consiga lembrar 5 casais assim de idades parecidas com a sua. Talvez você não consiga lembrar. E não vale você falar minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, porque esses são de outra geração. Né? Então a gente está também com uma enorme falta de modelos, porque as pessoas estão vivendo os relacionamentos delas muito isoladas das outras, pensando até que a gente está aí ainda, talvez ainda um pouco mergulhado na pandemia, onde a gente se isolou na real, assim, né? A gente se isolou para valer. Né? Como ficou para a mulher, né? Como será que ficou para a mulher? A gente pensar que a pílula anticoncepcional democratizou, né? Quer dizer, hoje há programas governamentais que dão acesso gratuito ao anticoncepcional em muitos países. Se a gente pensar que a mulher se emancipou economicamente, né? Em determinadas profissões, as mulheres já são maioria perante os homens. Há muito o que se falar ainda sobre igualdade salarial em determinados postos de trabalho, ok, mas da política, a criação dos filhos, tudo aquilo que a gente imagina, ou que a gente sempre soube que a mulher é melhor que o homem, tá saltando aos olhos, né? Tá acontecendo aí. Eu até brinco, falo que talvez agora já não seja mais suficiente a gente só abrir a porta para as mulheres. Elas querem agora que a gente abra o coração, né? A gente abra a cabeça para elas, né? E com razão. Até mesmo porque se você abrir a porta para uma mulher hoje, é capaz dela olhar para você e falar, amigão, você abrir a porta sozinha, você, né, já passei dessa época, se você quiser me conquistar, num outro nível hoje, não dá para ser só para fazer galanteio, né? E os solteiros é uma geração inédita, porque nós estamos falando de jovens que saem muito mais tarde da casa dos pais, né? Por uma questão, talvez, de custo com educação, custo com moradia. Nós estamos falando de jovens que vão casar mais tarde, então, né? E muitos deles já começam o casamento endividados. Então, essa é uma preocupação super interessante, né? Ver o que são relacionamentos no século XXI. Né? Tem um monte de estatísticas interessantes quando a gente vai estudar assim, questões geracionais, geração millennium, geração X, geração Z, ok, geração Y, tem um monte de questões interessantes, tem estatísticas bacanas, mas aqui o objetivo é a gente concluir já com esse, vamos dizer assim, esse resuminho. Né? Mas para essa galera que está, vamos dizer assim, na pista, a gente tem que falar de mais uma questão aqui, que é a questão digital, né? É a questão dos aplicativos de relacionamento, né? Que realmente tem facilitado encontros entre desconhecidos, né? É mais fácil conhecer gente por aplicativos do que conhecer, sei lá, num bar, numa festa, numa boate, né? Então isso facilita o encontro de parceiros, inclusive de parceiros para encontros casuais, né? Não só para parceiros de vida, para
encontrar parceiros para casar ou parceiros para namorar, mas também para encontros casuais. É uma loucura porque a consciência de que há assim uma infinidade de possibilidades, ela faz com que você fique o tempo todo comparando, né? A gente sempre soube que se você continuar procurando, você vai achar alguém mais jovem, mais alto, mais loiro, mais bonito, mais rico do que aquele com quem você está, né? Mas quando você tem isso na palma da mão, na tela do celular, essas constantes comparações, elas costumam assim a te distanciar do compromisso, e aí acontece um negócio interessante. O século XXI é marcado por entre tantas outras coisas, por um fenômeno na área dos relacionamentos, que é uma prorrogação, um prolongamento da fase pré-compromisso. As pessoas se encontram, se conhecem, rola uma química entre elas, e elas prolongam a fase pré-compromisso. É curioso isso, mas é uma coisa desse momento atual. As redes sociais refletem muito aquilo da autoatualização, né? Assim, muitas vezes a gente vai ver que as pessoas têm vidas artificialmente criadas ali, artificialmente melhoradas nas redes sociais, e o que às vezes as pessoas ignoram é que essas ações e esses investimentos psicológicos nas redes sociais e no mundo digital, eles têm consequências sérias no mundo real, consequências emocionais, a ponto das pessoas realmente, assim, às vezes, se pegarem numa espécie de auto-armadilha do tipo, como é que pode ter dado algo errado na minha vida se quando eu olho ali na tela, minha vida parece uma propaganda de margarina, né? Então, assim, é importante saber que, às vezes, o investimento psicológico no digital, ele se traduz em consequências emocionais reais, né? Principalmente quando a gente fala da garotada, assim, adolescentes, né, que estão ainda com a personalidade em formação, que tem um emocional, um psicológico ainda mais vulnerável. Isso sem dúvida deve ser olhado com cuidado, né? Não é de se espantar que essa discussão ela já não começou agora, em 2023, ela já vem talvez de uns 10 anos para cá, talvez até um pouco mais. A gente está olhando com um pouco mais de cuidado para isso. A gente pode falar que tem uma diminuição interessante das visões moralistas da sociedade. Então, por exemplo, nas práticas, né, o sexo como uma prática de vida saudável e tudo aquilo que dá prazer é valorizado, né? E aí o que é interessante, que eu gosto eu gosto de pontuar, é que eu tenho o privilégio de dizer que na área dos relacionamentos eu já pude assim eu já pude trabalhar com um espectro grande de idades, né? Então eu já pude falar com adolescentes, já pude falar com jovens, já pude falar com adultos, pessoas da minha idade, pessoas um tanto mais velhas do que eu. E eu posso dizer assim que esse acesso ao prazer, essa queda da visão moralista, ela está funcionando para todas as idades. Todas as idades querem, né? E todos os sexos, todas as orientações sexuais, eles estão realmente menos moralistas, mais abertos ao prazer, e estão querendo realmente assim, com com muito respeito, sabe? Não é uma questão assim libertina, não é uma questão hedonista, o prazer como algo saudável. Acho que essa é a melhor maneira de colocar. E talvez aí mais algumas coisas a serem ditas. Claro que a gente está vendo que as pessoas estão casando e separando com muito mais facilidade, então tá muito mais fácil divorciar. Porém, a gente tem um fenômeno também interessante, que é o fenômeno da guarda compartilhada, e o que isso faz é que isso inaugura a paternidade moderna, né? Você tem aí agora a figura de um pai
cuidando de filho, né? Porque você tem a mulher, aumentou muito aumentou muito as famílias que têm ambos contribuindo para a renda, né? São os dois trabalhando, o marido e a mulher trabalhando para contribuir para a renda doméstica. E aí você muitas vezes vê que ou por conta da organização doméstica, ou porque então há uma separação e há uma guarda compartilhada, o pai também assume cuidados com o filho. E essa paternidade tem sido um dos maiores desafios para os homens nesse século XXI. E isso tem conseguido colocar, de fato, por terra, a ideia de que derrubar o mito de que para formar um indivíduo saudável, o pai e a mãe precisam morar juntos. É legal ter pai e mãe morando juntos, desde que eles se gostem, desde que eles se amem, né? Porque o conceito que predomina, acho que desde o século passado, é que é preferível separar, né? Você ter pai e mãe em paz separados do que você ter os dois em casa se matando, né? Quer dizer, isso faz mal para o filho, para a filha, ainda mais se forem crianças, então isso é muito ruim. Mas a ideia é que tem acontecido muito de você encontrar famílias com um genitor só, quer dizer, você tem crianças morando na casa onde está só a mãe ou só o pai, e aí vão temporariamente para a casa do outro pai ou da mãe. Então isso tem acontecido, né? Tem acontecido com mais frequência. E derrubou-se esse mito, né? Os filhos têm crescido saudáveis, mesmo quando pai e mãe não estão juntos. Eu acho que duas coisas ali que são tendências, né? A primeira delas é assim, já há um pensamento de que monogamia pode ser algo que não vem tão assim garantido para as gerações mais novas como vem para mim, assim, né? Então hoje talvez gerações mais novas, ao iniciarem um relacionamento, do mesmo jeito que discutem onde vão morar, discutem como vai ser o acordo. Se vai ser uma relação monogâmica, não monogâmica, se não for monogâmica, quais serão os acordos que vão ser costurados. E uma outra tendência que parece também interessante, essa vem também assim tomando força e é digna de ser colocada aqui como ponto talvez final dessa minha primeira exposição sobre relacionamentos no século XXI, é que parece haver uma certa assim dissolução de uma fronteira, né? Parece haver assim uma espécie de mistura da fronteira entre o masculino e o feminino, o que provavelmente vai ter assim como consequência muito rápida o fato de que as pessoas que tiverem, né, que porventura então enxergarem essa fronteira dissolvida, elas vão escolher seus parceiros ou parceiras não mais pela ideia de sexo, elas vão escolher por afinidades. E isso é uma mudança nas regras do jogo violenta, né? Porque aí você não vai mais falar sobre hétero ou homoafetivo, é um outro lance, né? Não é à toa que grandes mentes da ciência dos relacionamentos, ao se debruçarem cientificamente, né, ao pesquisarem cientificamente, algumas dessas grandes mentes, elas acabam concluindo, boa parte das vezes, que um dos componentes essenciais para os relacionamentos, inclusive na atualidade, poderem dar certo no médio e longo prazo, poderem sobreviver, né, as pessoas poderem ficar juntas e ficar juntas de maneira feliz, é uma característica de amizade. E aí talvez quando a gente pensa que então se vai haver uma dissolução de barreira entre o masculino e o feminino,
Meu amigo, minha amiga, é porque a escolha vai ser baseada, então, nessas características de companheirismo, de amizade e de afinidade. Olha, eu espero que até aqui a gente tenha conseguido falar um pouco, porque eu falei que era só um resumo, e foi só um resumo mesmo, porque sobre esse tema há muito o que dizer. Então, por favor, não pensa duas vezes antes de fazer contato comigo, perguntar, comentar o que quer que você tenha pescado daqui. Lembra que eu falo demais, então, de repente, você não precisa concordar 100% com tudo que eu falei, por favor, questione. Espero ter merecido até aqui o privilégio do teu tempo, da tua atenção. Não deixa de se inscrever para continuar recebendo aqui atualizações toda vez que eu subir um episódio do podcast. Avalie esse podcast aqui com 5 estrelas. E até o próximo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.